Notícia importante para o torcedor do Palmeiras que esperava por um volante. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai tratar sobre esse tema e vai falar também sobre o Corinthians com a chance de devolução de um zagueiro. Trago informações do Cruzeiro, que está de olho em um ex-atacante do São Paulo. Tem novidade importante no Atlético Mineiro relacionada à SAF. As últimas do mercado de transferências, bastidores e muito mais a partir de agora. Você não perde por esperar. Antes só vou me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal desde o fim do ano de 2018, sempre com a missão de deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time no coração. A única coisa que eu peço é para assistir ao vídeo até o fim, se curtir, deixa like e se inscreve no canal. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que permite a você apostar todo santo dia. Já vai começando a se preparar e pensar para os jogos do sábado. No Campeonato Brasileiro tem Juventude e Atlético Mineiro, Fluminense e Corinthians, Ceará Internacional, Santos e Flamengo, além de Palmeiras e Atlético Paranaense, todos os jogos com cotações bem interessantes. Para não ficar fora dessa é bem simples, pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro, só não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Richarlison é o novo reforço do Tottenham, jogador da seleção brasileira que pertencia ao Everton, foi comprado por 50 milhões de libras ou 317 milhões de reais. Quero contar também que o Palmeiras já, por meio da sua torcida, adquiriu 34 mil ingressos para a partida do próximo sábado contra o Atlético Paranaense, jogo do Campeonato Brasileiro com a certeza de Allianz Parque cheio. Já o Atlético Goianiense está tentando a contratação de Ricardinho, atacante que até chegou a fazer sucesso com a camisa do Grêmio no ano passado. Uma série de lesões e problemas familiares fizeram com que o Ricardinho perdesse espaço. Poderia ser uma alternativa importante e interessante para o Dragão. Para fechar o giro de notícias, contar que o Internacional anunciou nessa sexta-feira a extensão da prorrogação da permanência do zagueiro Vitão, que pertence ao Shakhtar. Dessa maneira, o Vitão fica até a metade do ano de 2023. Quero falar agora sobre o São Paulo e os empréstimos que o Tricolor conseguiu aprovados no Conselho Deliberativo em reunião na segunda, com aprovação na terça-feira. Foram 3 empréstimos que totalizam 25 milhões de reais. Primeiro eu vou contar sobre os empréstimos, depois eu vou falar como é que o São Paulo vai utilizar essa grana. Dos 25 milhões, a maior parte vem de um empréstimo junto ao Banco Daicoval, 12 milhões de reais. Tem ainda mais 8 milhões de um empréstimo no Banco Rendimento e também desse mesmo Banco Rendimento um outro empréstimo no valor de 5 milhões de reais. Você soma tudo e dá os 25 milhões. A aprovação se deu de acordo ou de ordem de forma individual. Foram 149 votos a favor do empréstimo maior no Banco Daicoval, 148 votos a favor do empréstimo do rendimento e mais 147 em relação ao empréstimo menor. Os votos contrários ficaram bem próximos, 50 votos contrários para 2 desses empréstimos, 51 para um dos empréstimos. Como a maioria vence, todos os empréstimos foram aprovados e o São Paulo vai ter a partir de agora os 25 milhões de reais para serem utilizados. O presidente Júlio Casares prometeu utilizar essa grana para acelerar problemas com o fluxo de caixa e resolver as pendências com os seus jogadores. Vale lembrar que desde o último ano da gestão Carlos Augusto de Barros e Silva Leco, São Paulo tem uma dívida com o seu elenco em relação a direitos de imagem, que equivalem a quase metade dos pagamentos da folha salarial. São Paulo já havia conseguido a aprovação de um empréstimo de 20 milhões de reais no mês de abril, todos os empréstimos que eu citei bancários, e há previsão ao longo de toda a temporada para que o Tricolor recorra a 120 milhões de reais no total em instituições bancárias. Bora falar agora sobre o Botafogo. Já havia prometido para vocês que tentaria avançar em relação a contratações. Um dirigente do Botafogo enfim me atendeu e deu uma atualizada em tudo que está rolando sobre o Fogão e contratações. Primeiro perguntei sobre o Luiz Gustavo, ex-volante da seleção, tem contrato com o Fenerbahçe de mais uma temporada. O Botafogo tem interesse, gostaria de contar com o atleta, mas o Fenerbahçe está exigindo uma compensação financeira para liberá-lo um ano antes do fim do vínculo, mesmo com o Luiz Gustavo não fazendo parte dos planos do técnico Jorge Jesus. É legal até contar que para o lugar Luiz Gustavo, o Fenerbahçe conta ou espera a chegada do William Arão. O primeiro nome era do William Carvalho. O Fenerbahçe não conseguiu avançar nas tratativas com o Betis pelo William Carvalho, até por isso o Arão deve ser o reforço do Fenerbahçe e a chegada do Arão pode diminuir a dificuldade do Botafogo em relação ao Luiz Gustavo. Fran Sérgio, outro jogador para a mesma posição, volante que está no Bordeaux. O time caiu da primeira para a segunda divisão dentro de campo e caiu para a terceira por causa das questões financeiras.
Até por isso o Bordeaux só aceita negociar o Fran Sérgio. Em definitivo, o Botafogo avalia que 4,5 milhões de euros é um valor muito alto pelo atleta de 31 anos de idade. Vocês também perguntaram sobre o Mertens, atacante que deixou o Napoli depois de uma passagem bastante interessante pela Itália, seria o terceiro alvo do Botafogo para essa função de centroavante. O primeiro nome do Cavani não rolou, o segundo nome do Zahavi também não rolou, surgiu o Mertens. Só que de acordo com essa pessoa do Botafogo com quem conversei, os números pedidos pelo Mertens estão muito acima daquilo que o Botafogo está disposto a pagar. Então nesse momento o Mertens está praticamente descartado. A menos que o jogador belga aceite uma considerável redução nos seus pagamentos, não vai haver acordo e o Botafogo vai precisar buscar um outro camisa 9 para o restante da temporada. Só para completar, outro nome que foi bastante especulado no Botafogo recentemente foi do Jean Carlos, meio atacante do Náutico. De acordo com essa minha fonte, zero contato, total invenção de quem falou sobre isso, tá? Então ficam atualizações aí de 4 atletas especulados no Botafogo para a gente passar limpo as novidades do Fogão. Quero falar agora sobre o maior centroavante, o principal artilheiro do futebol brasileiro, pelo menos até o finalzinho do mês de junho. A gente está acabando a primeira metade do ano e Mário Sérgio, centroavante do Fluminense do Piauí, com 24 gols, é o maior goleador do futebol nacional. E o Mário Sérgio está deixando o Fluminense do Piauí. Ele tinha contrato até 31 de agosto, procurou o presidente do Fluminense do Piauí, disse que tinha uma proposta irrecusável, pediu para que fosse liberado de forma antecipada e conseguiu. A grande questão é onde é que vai jogar o Mário Sérgio, o nome do clube para o qual o nome do clube com o qual ele fechou é mantido em sigilo. A única coisa que a gente sabe é que deve ser um clube do exterior. O Mário Sérgio redigiu uma carta de agradecimento, também deu entrevistas dizendo que a família, os filhos, tudo isso pesaram para a aceitação da proposta que vai mudar a capacidade financeira dele. Super Mário, como também é chamado, tinha 24 gols na temporada à frente do Hulk e do Cano. Eu quero mandar mensagem para você que já viu o Mário Sérgio jogar. Caberia em um clube grande do futebol brasileiro? Você acha que o Super Mário faria bem para o seu time do coração? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Bora falar agora a respeito das previsões do futebol. Tem uma conta no Twitter, é momento mais descontração agora, tá? Tem uma conta no Twitter chamada Previsões do Futebol, é o @PolvoPolPreview. Essa conta tá crescendo de forma gigante no número de seguidores lá no Twitter. Já eram 29 mil quando eu fui gravar esse vídeo. E ela cresce à medida em que acerta previsões, mas erra também algumas. E é exatamente essa imprevisibilidade e os acertos e os erros que fazem com que essa conta tenha ganhado destaque. Eu queria que você desse uma olhada aqui e avaliasse como é que você vê essa questão. Pois bem, só para os jogos dessa quinta-feira é legal você saber que essa conta prevê vitória do Fortaleza contra o Estudiantes e também assegura que o Flamengo vai contratar 2 jogadores de peso e famosos nos próximos dias. Bora falar sobre os acertos e erros recentes. Também de acordo com previsões do futebol, o Diego Ribas marcaria um gol no jogo do Flamengo contra o Tolima. Não aconteceu, embora essa mesma conta havia assegurado que o Andréas Pereira marcaria um golaço. Aconteceu e o Flamengo voltou com vitória. A conta acertou quando cravou que o Vasco perderia sua invencibilidade na Série B do Brasileiro para o Novo Horizontino. Resultado pouco esperado o jogo, apesar de o jogo ter sido em Novo Horizonte. Erro nas previsões para Ceará e Santos, a conta imaginava que os clubes brasileiros perderiam seus jogos na Sul-Americana e o que não ocorreu. Acerto em relação ao Palmeiras e vitória contra o Cerro, com volta ao Brasil com a classificação basicamente garantida, era essa talvez fosse a previsão mais simples de ser feita. Acerto também em relação à vitória apertada do Cruzeiro contra o Sport e acerto em relação ao empate do Corinthians contra o Boca Juniors. Você acredita nesse tipo de previsões? Essa conta se baseia em cartas para prever. E aí a minha curiosidade é exatamente essa. Até que ponto esse tipo de ajuda conta? Você leva em consideração isso, usa o espaço para comentários e também deixa a sua opinião, beleza? Bora falar sobre o Cruzeiro e a busca por reforços. É difícil descobrir nomes no Cruzeiro, mas, enfim, surgiu um. Bruno Rodrigues, atacante de 25 anos de idade, que havia feito uma ótima Série B pela Ponte Preta em 2020, esteve no São Paulo e praticamente não jogou no tricolor. Ele deu azar, porque ele havia sido contratado um dia antes da chegada do Crespo, ou seja, sem o consentimento do técnico argentino, que o colocou de lado. São Paulo acabou liberando o atleta, que pertence a Tombense. O Bruno Rodrigues foi jogar no Famalicão de Portugal. Fez boa participação por lá, 40 jogos, 8 gols e 4 assistências. O Famalicão não conseguiu comprá-lo, o atleta está voltando a Tombense, time de Minas Gerais,
que tem como dono o Eduardo Uran, e o Uran está disposto a colocá-lo em algum outro clube. Samuel Venâncio, que cobre o Cruzeiro, trouxe a informação de que há um interesse do Cruzeiro na contratação do atleta. Ninguém do Cruzeiro confirma, embora os dirigentes da Tombense já tenham confirmado as tratativas. O anúncio pode acontecer em breve. O Bruno Rodrigues é um atacante de velocidade que, por conta da altura e força, também marca bastante gol. A passagem dele pela Ponte foi bem bacana, no São Paulo mais ou menos. Pode ser um nome interessante. Prometo ficar de olho nessa história, qualquer conclusão ou avanço trago para vocês, tá bom? Bora falar agora sobre o rival do Cruzeiro, o Atlético, que deu um passo importante rumo à SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. A ideia do Galo já há algum tempo é se transformar num clube empresa para que possa ser comprado por investidores internacionais. E o mais novo passo foi dado nas últimas horas, quando o Atlético contratou a Ernst Young e o BTG Pactual para conduzirem tratativas com eventuais interessados. O presidente Sérgio Coelho foi quem fez a contratação. O próprio presidente Sérgio Coelho já admite que existem interessados na compra do Atlético e imagina que a Ernest Young e o BTG Pactual vão ajudar o Atlético a buscar, a filtrar os principais interessados no mercado. É um caminho de concorrentes do Cruzeiro que havia fechado com o pessoal da XP na condição do Pedro Mesquita. Outra coisa importante, o Atlético também pensa em modelos diferentes daqueles acertados com o Cruzeiro e com o Botafogo. O Galo não quer vender um percentual muito grande, de 90%. Recentemente o Rubens Menin deu uma entrevista à ESPN falando que 50% a 60% seria o ideal na visão dos dirigentes do Atlético, que ainda gostariam de manter sob o controle da associação o CT, o Centro de Treinamento, e a Arena MRV, ou seja, o comprador ficaria apenas com o elenco e com a marca. Ele compraria todos os jogadores e a marca tem direito de explorar. Nessa carta redigida pelo presidente Sérgio Coelho, há um ponto importante que queria destacar com vocês, abre aspas. Caberá aos assessores, Ernest Young e BTG Pactual, conduzirem as conversas com todos os interessados a fim de selecionar daqueles que sejam mais interessantes economicamente e que tragam maior ganho estratégico para a instituição, passo fundamental para que o Galo, o primeiro dos times que brigam por títulos, rumo à SAF. Todos os outros clubes que se transformaram em SAF no Brasil até agora vivem dificuldades financeiras, esportivamente não vivem em bom momento. O Atlético é o primeiro a mudar essa ordem. Vamos ver como é que ele se sai a partir de agora. Também ficarei bem de olho nessa história. Quero falar agora sobre o Corinthians, repercutindo a informação de Rodrigo Vessone. Setorista do Corinthians afirma que Robson Bambu pode ser devolvido ao Nice da França nos próximos dias. A passagem do Bambu é toda complicada. Ele chega ao Corinthians, se atrasa para treino, se atrasa para concentração, é afastado, depois é acusado por uma menina de algo que não se comprovou pela justiça, perde a condição de titular, recupera, mas nesse momento ele vive o seu pior estágio dentro de campo. Não foi nem relacionado para o banco de reservas nas últimas 2 partidas, apesar de toda a dificuldade do Vitor Pereira com vários atletas desfalcando o time. Até um menino de 18 anos de idade chamado Robert Renan já ultrapassou o Robson Bambu na preferência do técnico Vitor Pereira. E é diante desse cenário, e aproveitando da janela da metade do ano, que o Corinthians tenta convencer o Nice da França a aceitar a devolução do empréstimo de forma antecipada. E olha a curiosidade, o Corinthians cogita isso, mesmo tendo negociações avançadas para a venda do João Vitor, cogitando a possibilidade de negociar o Bruno Mendes e sem descartar a possibilidade de perder o Raul Gustavo, que recentemente chamou a atenção dos dirigentes do Milan. Só para você entender como é que o Robson Bambu tá com um filme completamente queimado. Jogador caro, que ganha acima de 500 mil reais por mês, até porque tinha salários nos tempos de futebol francês em euro, o que justifica também a intenção alvinegra de liberar o atleta. Para que isso ocorra, há a necessidade do consentimento do Nice. Deveremos ter novidades importantes sobre o caso. O Bambu era muito bom zagueiro, tanto nos tempos de Santos quanto de Atlético Paranaense, sempre deixou ótima impressão. Na França perdeu espaço e no Corinthians mostrou que perdeu a cabeça, não tem mostrado ou demonstrado muito foco dentro de campo. Você gosta do Bambu? Use espaço para comentários para dar sua nota, de 0 a 10, que nota merece o Bambu em sua passagem pelo Timão. Quero fechar o vídeo falando sobre o Palmeiras e Leila Pereira, informação importante. Conversei pela manhã com o dirigente do Palmeiras para tentar entender os próximos passos do Verdão depois das contratações de Merentiel, centroavante ou atacante uruguaio, e Flaco Lopes, esse sim, centroavante argentino.
Perguntei para uma pessoa, uma fonte minha dentro do Palmeiras, se o volante chegaria logo. Afinal de contas, o Palmeiras perdeu alguns meses atrás o Patrick de Paula para o Botafogo e perdeu o Jailson contundido. O Jailson só volta para a próxima temporada. Alguns nomes já foram especulados no mercado. O Andreas Pereira, o Palmeiras consultou a possibilidade de o Andreas ficar. O Andreas deve jogar no Fulham, da Inglaterra, a pedido do Marco Silva. O Hernani, volante que pertence ao Parma, também foi cogitado. Falou-se também do Wallace, aquele mesmo volante que surgiu na base do Grêmio e está no futebol europeu. Enfim, alguns nomes foram trabalhados no mercado. Mas, de acordo com essa pessoa que eu escutei, o Palmeiras não está propenso hoje a contratar um atleta para essa posição. Eu falei, como assim? O Patrick de Paula foi embora, o Jailson está fora. Aí a pessoa falou que o Gabriel Menino se recuperou durante esse período. Há uma enorme confiança do Abel Ferreira em relação à utilização do Gabriel Menino. O Atuesta também tem dado provas de que pode vingar. E o Abel gosta demais dos atletas da base, especialmente do Fabinho, primeiro volante marcador, que deve ter muito mais minutos sem a contratação de um atleta de fora do que se houvesse essa aquisição. Outra coisa importante, você tá careca de saber que Leila Pereira e Anderson Barros não são muito afeitos a investimentos, a contratações, a gastos. Então, diante desse cenário, e também com o aval do Abel Ferreira, o técnico português que gosta de trabalhar com elencos enxutos, pronto, aí você fez junto à fome com a vontade de comer. E o Palmeiras, nesse momento, não pensa de verdade em contratar um volante. Algumas semanas atrás foi estudado, conversou-se no mercado, mas diante desse cenário atual, o Palmeiras decidiu recuar. Se alguma venda for concretizada de atleta dessa função, aí sim o Palmeiras vai ao mercado. Caso contrário, a tendência é que fique com esse elenco. O Abel Ferreira adora trabalhar com grupos enxutos. Ele entende que a concorrência entre os atletas é maior, que há mais possibilidade de todo mundo jogar e que o terceiro atleta de cada posição pode ser jogador da base. Isso também estimula as categorias de base e o crescimento de todos. Você concorda? Discorda? O Palmeiras precisa de reforço para a função de volante? Tô curioso para saber a sua opinião, use o espaço para comentários. Também não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta daqui a pouquinho, a partir das 7 da noite, com o programa do Nicola. Abraço, tchau!